E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é resultado de um momento em que eu parei na frente da minha estante para dar uma olhada porque precisa fazer aquela famosa faxina que de tempos em tempos é necessário fazer na coleção, né? Daquela limpada geral. Enquanto eu estava dando uma olhada nessa questão, eu também comecei a olhar alguns títulos na estante e na hora que eu comecei dar uma conferida nesses títulos, eu falei, cara, esses gibis são gibis que poderiam ser relidos, são gibis que poderiam ser revisitados, porque foram histórias que eu gostei e que seria bem bacana reler. E reler é uma coisa que muitas vezes acaba não acontecendo, né? Justamente porque tem pilha de leitura, às vezes os tais gibis novos, isso e aquilo, e diante da circunstância atual que não está sendo exatamente muito fácil, né, a gente poder estar comprando gibi, porque está bastante caro, e não só gibi, as coisas estão bastante caras, e talvez os gibis venham subir aí de preço, uma vez que o preço do papel também tem sofrido reajustes constantes. É um bom momento para a gente dar uma revisitada em alguns títulos. E eu separei aqui 4 títulos que eu tenho aqui na minha coleção, que eu penso que vale muito a pena a releitura, até para poder colher mais informações sobre a publicação, e não só isso, né, para ver se ainda eu continuo curtindo esses títulos, né. Então eu ainda não os reli, né, mas os separei aqui para mostrar para vocês que são títulos que eu penso que estão na minha coleção e que valem a pena ser relidos, né? Até porque, de repente, você pode dar uma conferida na sua coleção e ver alguns títulos também que, de repente, valem a pena ser relidos, porque na primeira experiência de leitura você se agradou bastante da leitura que fez. Antes, porém, de mostrar esses títulos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento lindo para se inscrever no canal, dá uma força aí para Eu Leio Gibi chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que quando vocês curtem os vídeos, vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então valeu aí pela força, pelo apoio de vocês. E o primeiro título que eu quero mostrar para vocês que tem aqui na coleção, que eu acho que tem que ser relido, porque eu li apenas uma vez, é esse daqui, O Escultor, do Scott McCloud. E aqui no Escultor nós temos esse jovem aqui na capa, que é um jovem que acredita que o mundo pode ser transformado, mudado, melhorado através da arte. Ele fará então um determinado pacto, e por meio desse pacto ele vai poder fazer obras de arte de uma forma diferenciada, ou seja, ele vai poder tocar, por exemplo, numa peça de metal e mediante esse toque, esse simples toque, ele vai conseguir manipular essa peça de metal e fazer dali uma obra de arte. A vida dá voltas, esse rapaz vai conhecer uma moça e muitas coisas vão começar a acontecer, e esse pacto que ele fez tem uma influência muito grande nas coisas que vão acontecendo dentro da narrativa. Tem um fim um tanto que interessante e que de repente pode até abrir uma discussão aí, ou uma interpretação, né, do que realmente acontece no fim. Enfim, é um gibi muito bem escrito, e que, assim, quando eu li a primeira vez, fiz vídeo inclusive aqui no canal, dei uma nota altíssima pro quadrinho, entrou em melhores leituras do ano e tudo mais, porque é uma história boa demais da conta. Então é um gibi que está aqui na coleção e que eu penso que merece ser relido, que merece ser revisitado, justamente por conta do impacto que trouxe na primeira vez que eu li, e que eu queria saber realmente se eu continuo com a mesma opinião a respeito dessa publicação. Um outro quadrinho que tem aqui que eu acho que merece também uma releitura é bem esse daqui, A Morte do Gavião Negro, que é um quadrinho da DC e que inclusive eu ganhei de presente de um amigo meu, do Regis. E aqui o Gavião Negro é o Catar Hall, né, e não o Carter Hall, que é o atual Gavião Negro, né, mas é o Catar Hall. E o Catar aqui, ele vai batalhar ao lado do Adam Strange, porque está rolando uma guerra e há uma acusação injusta aí por conta dessa guerra ao povo de Thanagar, e tá toda aquela situação da guerra e tudo mais, e também tem aí a mão do Déspero por trás de algumas coisas, e a história ela é escrita pelo Mark Andreiko, e tem arte do Aaron Lopresti e do Rodney Bukemi. E, gente, é uma história bacana, é uma história que
assim, cumpre o seu papel e que o título você pode levá-lo a sério, por quanto que não é um título solto, sabe? Porque as coisas caminharão justamente para a morte do Gavião Negro. Então é uma história que eu gostei, não é uma história de explodir cabeças, que será memorável, fantástico, extraordinário e não sei mais o que, mas é aquela história que você lê, que você curte e que dá vontade de ler de novo. O outro quadrinho que tem aqui na coleção e que eu penso que merece ser revisitado é esse daqui, O Cavaleiro da Lua, do Warren Ellis. Por quê? Porque é um encadernado que tem toda a fase do Warren Ellis aqui em apenas 6 edições, e são 6 histórias fechadinhas, tranquilas, em que você nunca leu o Cavaleiro da Lua, você vai entender muito bem o que está rolando, justamente por conta da forma com que ele vai trabalhar o personagem e o jeito que ele vai trabalhar as personalidades do Cavaleiro da Lua determina também o traje que ele vai estar usando, né? E aqui a gente vai ver o Cavaleiro da Lua lidando com bandidos comuns, sendo também um investigador, como também lidando com o sobrenatural. E à medida com que é necessário, tipo um investigador, ele terá um traje, à medida com que será necessário lidar com o oculto, ele terá outro traje, e à medida com que for necessário uma abordagem mais super-heróica, você também vai ver ele devidamente trajado com a roupa que corresponde, né, aquilo que é necessário, e sua personalidade vai sendo, as personalidades dele vão sendo mostradas também a partir dessa necessidade que se tem do Cavaleiro da Lua. E é muito bom, é uma história melhor que a outra, é muito bem desenhado, enfim, é aquele gibizinho que compensa ter na coleção, e quando eu li, eu fiquei muito contente com o resultado da leitura, porque me agradou demais e penso que vale a pena dar uma lida novamente nesse material, até porque vem aí um seriado, né, do Cavaleiro da Lua, e esse daqui, eu penso que tem muito disso daqui naquilo que o seriado se propõe a mostrar. Então fica a dica também para vocês, caso você nunca tenha lido o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis. É uma boa pedida, tá? É um quadrinho que compensou demais a leitura e que eu quero ler de novo. E para terminar, separei um quadrinho nacional, no caso uma Graphic MSP, que é Cascão Temporal, do Camilo Solano, que é um gibi que você lê rapidamente, porque tem uma história assim muito dinâmica, e onde o Camilo Solano consegue trabalhar a história de uma maneira engraçada e ao mesmo tempo tocante, justamente por conta da relação do Cascão com o tio dele. O Cascão vai precisar ficar com o tio dele, no caso o tio Gerson, e ele não queria ficar com esse tio dele, mas como os pais do Cascão estão indo para um cruzeiro, ele vai ficar com esse tio, e ele acha esse tio esquisito e tudo mais, mas o convívio, por conta de um temporal que acaba dando, e ele acaba tendo que ficar dentro de casa junto com esse tio, acaba energia e tudo mais, ele passará por aventuras, digamos assim, junto com esse tio dele, que vai marcar muito a vida do Cascão, e que trabalha muito algumas questões familiares e tudo mais, onde o Camilo Solano consegue, de uma forma muito inteligente, tocar em assuntos que acabam tocando você também, acaba comovendo, dependendo daquilo, do ângulo que se olha a história. Então o Camilo Solano consegue trazer esse equilíbrio assim do tocante e do cômico ao mesmo tempo dentro da narrativa. Então é uma Graphic MSP que eu gostei bastante. Eu não sou um colecionador de Graphic MSP, pego pontualmente um título ou outro, e esse daqui é um título que eu não me arrependi de jeito nenhum. Enfim, gibis que estão na nossa coleção e que merecem ser relidos, lidos de novo. Quais são esses gibis que estão aí na sua coleção
que merecem ser relidos, lidos de novo, que de repente você teve uma boa experiência de leitura, mas devido à falta de tempo, devido a uma pilha de leitura e tudo mais, você nunca conseguiu reler esses quadrinhos. Será que não é tempo? Será que não é hora de revisitar esses títulos? Enfim, como é que anda essa situação aí? Quais títulos que tem na sua coleção que você acha que de repente valeria muito a pena dar uma parada, puxar eles lá da estante e reler novamente? Vamos conversar sobre isso, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.